Exausta, depois de trabalhar 2 turnos seguidos, ela só queria chegar em casa. Abriu a porta do carro, se jogou no banco e fechou os olhos por um instante. Não percebeu os detalhes de luxo. E quando finalmente abriu os olhos, deu de cara com o milionário Rafael Almeida. E a atitude dele a surpreendeu por completo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Bruna sabia que ia desmaiar se não se sentasse logo. As pernas tremiam tanto que cada passo desde a porta do restaurante até o estacionamento parecia uma maratona interminável. E quando finalmente viu o carro preto parado ali, com a porta do banco traseiro encostada, não pensou 2 vezes. Apenas abriu completamente e praticamente desabou no banco de couro macio, fechando os olhos antes mesmo de conseguir puxar o cinto de segurança. Seu Carlos deve estar no banheiro, ela pensou vagamente enquanto sentia o corpo afundar naquele assento que parecia absurdamente confortável. Mais confortável do que ela lembrava, mas estava cansada demais para questionar. Cansada demais para fazer qualquer coisa além de respirar, e mesmo respirar parecia exigir um esforço que ela mal conseguia reunir depois de 14 horas ininterruptas servindo mesas, carregando bandejas pesadas, sorrindo para clientes mal educados, aguentando os gritos do gerente sempre que ela ousava diminuir o ritmo, mesmo que fosse por 1 segundo. O uniforme de garçonete grudava no corpo suado. Os pés latejavam dentro dos sapatos baratos que estavam pelo menos 2 números menores do que deveriam, porque eram os únicos que ela tinha conseguido comprar com o pouco dinheiro que sobrou depois de pagar o aluguel atrasado. E as costas doíam de uma forma que ela nunca imaginou que costas pudessem doer, como se cada vértebra estivesse gritando por socorro. Mas Bruna não podia parar, não podia reclamar, não podia fazer nada além de continuar. Porque esse emprego era tudo o que a separava de voltar para a casa da mãe em Goiás, derrotada e sem nenhuma perspectiva de futuro. Ela tinha vindo para São Paulo há 3 meses, com a esperança ingênua de que a cidade grande ofereceria oportunidades, de que ela conseguiria um emprego decente, juntaria dinheiro, quem sabe até faria uma faculdade. Mas a realidade tinha se mostrado bem diferente das fantasias que alimentava, enquanto via a paisagem mudar pela janela do ônibus que a trouxe até aqui. A realidade era acordar às 5 da manhã, num quarto minúsculo que dividia com mais 2 meninas, pegar 2 ônibus para chegar ao restaurante, trabalhar até as pernas não aguentarem mais e ainda assim ouvir do gerente que ela era lenta demais, incompetente demais, sortuda demais por ter conseguido aquele emprego. Sortuda, Bruna pensou com um riso amargo que morreu antes mesmo de sair da garganta. Que sorte incrível trabalhar 14 horas seguidas ganhando uma miséria, enquanto o gerente ameaçava demiti-la toda vez que ela ousava pedir um intervalo de 5 minutos para ir ao banheiro. Que sorte maravilhosa ter que aguentar clientes passando a mão nela enquanto ela tentava apenas fazer seu trabalho e sustentar a si mesma. Que sorte fantástica estar tão cansada que mal conseguia lembrar o próprio nome. O carro estava silencioso e escuro, e Bruna sentiu os olhos pesarem ainda mais, a consciência começando a escorregar para aquele lugar confortável, onde nada doía e nada importava. E ela se deixou ir porque não tinha forças para resistir, não tinha forças para mais nada. Seu Carlos vai me acordar quando for hora de ir embora. Foi o último pensamento coerente que teve antes de mergulhar num sono profundo e sem sonhos. Rafael Almeida saiu do restaurante pensando no quanto aquele jantar de negócios tinha sido uma perda de tempo monumental. O cliente potencial tinha passado 2 horas falando sobre investimentos que não faziam o menor sentido, demonstrando um conhecimento superficial sobre o mercado que beirava o constrangedor. E Rafael tinha que ficar ali sentado, acenando educadamente enquanto por dentro calculava quanto dinheiro estava perdendo por minuto ouvindo aquela conversa inútil.
Ele afrouxou a gravata enquanto caminhava pelo estacionamento, os passos ecoando no concreto vazio, e tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e talvez ler um pouco antes de dormir, qualquer coisa para apagar da mente aquelas 2 horas desperdiçadas. Mas quando chegou perto do carro e viu que a porta traseira estava aberta, o cansaço deu lugar a uma irritação imediata. Manobrista incompetente, ele pensou se aproximando para fechar a porta, mas então viu o que havia dentro do carro e congelou completamente. Uma mulher estava desabada no banco de trás, o corpo curvado numa posição que parecia desconfortável, mas que ela aparentemente nem sentia, o rosto parcialmente escondido pelos cabelos castanhos que tinham escapado do coque bagunçado, e o uniforme de garçonete do restaurante deixando claro de onde ela tinha vindo. Rafael ficou parado ali por um longo momento, apenas olhando, sem entender absolutamente nada, porque aquilo não fazia o menor sentido, nenhum sentido. Quem entra no carro de outra pessoa e simplesmente dorme como se estivesse na própria cama, e ele ia acordá-la, ia perguntar o que diabos ela achava que estava fazendo. Mas então ela se mexeu levemente e o rosto dela ficou mais visível sob a luz fraca do poste próximo. E Rafael viu as olheiras profundas, a palidez da pele, o jeito como até, dormindo, ela parecia exausta. Ele reconheceu vagamente o rosto dela. Tinha visto aquela garçonete algumas vezes quando jantava ali, sempre correndo de uma mesa para outra com aquela expressão de quem estava um passo atrás do próprio corpo, sempre parecendo estar à beira de um colapso, mas nunca parando, nunca diminuindo o ritmo. E agora ela estava ali no banco do seu carro dormindo com uma intensidade que deixava claro que aquilo não era apenas cansaço, era exaustão completa. Rafael olhou ao redor do estacionamento, procurando alguma explicação lógica para aquela situação absurda, mas não havia ninguém, nenhum carro semelhante ao dele, nenhuma pista de por que aquela mulher tinha escolhido especificamente o seu carro para invadir. E então ele olhou de novo para ela e viu os sapatos apertados, o uniforme manchado de molho, as mãos com pequenos cortes que provavelmente vinham de segurar pratos quentes demais ou facas mal posicionadas, e algo apertou no peito dele. Ele devia acordá-la, sabia que devia ser firme e educado e pedir que ela saísse do carro imediatamente, porque aquilo era invasão de propriedade ou sei lá o quê. Mas ao invés disso, Rafael se viu dando a volta no carro e entrando pelo lado do motorista, fechando a porta devagar para não fazer barulho, ligando o carro com cuidado para não acordá-la. Era loucura. Ele sabia que era loucura. Sabia que estava fazendo algo completamente irracional. Mas havia algo naquela situação toda que mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. Talvez fosse a vulnerabilidade dela. Talvez fosse o fato de que alguém precisava estar desesperadamente cansado para fazer algo tão imprudente quanto entrar no carro de um estranho, ou talvez fosse simplesmente porque fazia muito tempo que Rafael não via alguém tão genuinamente humano em toda aquela fragilidade. Ele ajustou o retrovisor e olhou para ela de novo, o rosto dela relaxado no sono, de uma forma que provavelmente nunca estava quando acordada, e se pegou pensando quando foi a última vez que essa mulher tinha dormido direito, quando foi a última vez que ela não estava correndo de um lado para o outro, tentando sobreviver, quando foi a última vez que alguém tinha cuidado dela, ao invés de apenas exigir mais e mais, até não sobrar nada. Rafael ligou o aquecedor porque a noite estava fria e ela estava tremendo levemente mesmo dormindo, tirou o paletó e se virou com cuidado para cobri-la. E ela murmurou algo incompreensível, mas não acordou. Apenas se aconchegou mais no banco, como se finalmente estivesse segura. E então ele ficou ali sentado no banco do motorista do próprio carro, sem saber exatamente o que fazer, porque acordá-la agora parecia cruel,
Parecia errado tirar dela aqueles minutos de descanso que obviamente ela precisava desesperadamente, mas também não podia ficar ali a noite toda esperando que ela acordasse por conta própria. Então, Rafael fez a única coisa que pareceu fazer sentido naquele momento. Pegou o celular e mandou uma mensagem para o motorista que o esperava em outro carro dizendo que não precisaria mais dele aquela noite. Ele ia esperar, decidiu, ia esperar até ela acordar naturalmente, e então ia conversar com ela, ia descobrir o que tinha acontecido, ia ter certeza de que ela chegasse em casa em segurança, porque deixá-la ali ou acordá-la bruscamente simplesmente não eram opções que ele conseguia considerar. Rafael se acomodou melhor no banco do motorista, abriu o laptop que sempre carregava na pasta e começou a trabalhar respondendo e-mails que podiam esperar até o dia seguinte, mas que ele precisava fazer alguma coisa para não ficar só olhando para aquela mulher dormindo no banco de trás do seu carro como se isso fosse algo remotamente normal. Passou meia hora, depois 1 hora, e ela continuou dormindo com aquela intensidade de quem não dormia direito há dias ou talvez semanas. E Rafael continuou ali trabalhando mecanicamente enquanto se perguntava o que exatamente estava fazendo. Por que não tinha simplesmente acordado ela e resolvido aquela situação de forma racional e sensata, como faria com qualquer outro problema que surgisse na vida dele? Mas havia algo naquela situação que não era como qualquer outro problema. Havia algo na fragilidade daquela mulher desconhecida que mexeu com algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo, desde que o mundo dos negócios e do dinheiro tinha consumido tudo o que ele era e transformado em apenas mais um empresário bem-sucedido e completamente vazio. Então ela se mexeu de novo, dessa vez mais acordada, a respiração mudando de ritmo, e Rafael largou o laptop e se virou para olhá-la, esperando o momento em que ela ia abrir os olhos e perceber onde estava, esperando a confusão e o pânico que viriam quando ela entendesse que aquele não era o carro que ela achava que era. Bruna abriu os olhos devagar, sentindo que algo estava errado. A textura do banco era diferente, o cheiro era diferente, tudo estava diferente. E levou alguns segundos confusos, até que a consciência voltasse completamente e ela percebesse que estava coberta por um paletó masculino caro, que definitivamente não era dela, e que o carro estava parado em algum lugar que ela não reconhecia. O pânico veio instantâneo e violento. Ela se sentou rápido demais, fazendo a cabeça rodar, o paletó escorregando do corpo, e seus olhos se arregalaram quando viu um homem sentado no banco do motorista, olhando para ela através do retrovisor. Um homem de terno que ela vagamente reconhecia como um dos clientes regulares do restaurante. Um dos que sempre pediam mesa no canto e jantavam sozinhos lendo alguma coisa no tablet. Bruna começou e a voz saiu rouca de sono e pânico. Eu sinto muito. Eu não. Ela olhou ao redor tentando entender onde estava, como tinha chegado ali, por que diabos tinha entrado no carro de um completo estranho, e então a memória voltou. O cansaço, o carro preto com a porta encostada, a certeza de que era o de seu Carlos, e ela sentiu o estômago revirar com a dimensão do erro que tinha cometido. Meu Deus, ela sussurrou levando as mãos ao rosto. Eu achei que fosse o carro do seu Carlos. Eu juro que não. Ela parou porque não sabia o que dizer, como explicar algo tão absurdo, como justificar ter invadido o carro de alguém e simplesmente dormido como se estivesse na própria casa. Rafael se virou no banco para olhá-la direito, e Bruna encolheu instintivamente porque esperava raiva, esperava gritos, esperava que ele ligasse para a polícia ou para o gerente do restaurante ou para quem quer que fosse que pudesse fazê-la perder o emprego e arruinar de vez a vida que já estava por um fio. Mas ao invés disso, ele apenas disse com uma voz surpreendentemente calma: "Respira, você não fez nada de errado." Bruna piscou confusa, como assim não fiz nada de errado? Eu invadi seu carro, eu dormi no seu carro, eu... E Rafael levantou a mão num gesto que pedia silêncio. Foi um erro honesto.
Ele disse. Você estava exausta e confundiu os carros. Acontece. E o jeito como ele falou, com aquela tranquilidade que não fazia o menor sentido dada a situação, fez Bruna sentir as lágrimas queimarem os olhos, porque ela não merecia aquela gentileza, não depois de ter feito algo tão estúpido. Eu sinto muito. Ela repetiu, e dessa vez a voz falhou completamente. Eu trabalho 2 turnos, estava tão cansada que nem olhei direito. Eu só vi o carro preto e pensei que fosse o do seu Carlos, que sempre me dá carona. Eu nunca faria isso de propósito. Por favor, não conte para o gerente. Eu preciso desse emprego. Eu não posso perder esse emprego. E as palavras saíram num fluxo desesperado, porque a única coisa que Bruna conseguia pensar era que se ele reclamasse com o restaurante, ela ia ser demitida na hora e não tinha para onde ir. Rafael ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela, com uma expressão que Bruna não conseguia decifrar. E então ele disse, eu não vou contar para ninguém. Pode ficar tranquila. E Bruna sentiu um alívio tão grande que precisou apoiar as mãos no banco para não desabar de novo. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Eu vou sair agora e não vou incomodar mais. E já estava pegando a bolsa quando Rafael falou de novo. Que horas você entrou no carro? Ele perguntou. E Bruna franziu a testa confusa. Acho que eram umas 11, por quê? E Rafael olhou para o relógio no painel. São 2 da manhã. Você dormiu 3 horas. E Bruna arregalou os olhos. 3 horas. Ela repetiu incrédula. Você ficou aqui me esperando acordar por 3 horas. Rafael deu de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você precisava dormir. Ele disse simplesmente, e Bruna não soube o que responder, porque quem faz isso, quem fica 3 horas esperando uma completa estranha acordar, ao invés de simplesmente chacoalhá-la, ou chamar a segurança, ou fazer qualquer outra coisa que uma pessoa normal faria. E então ela olhou para o paletó que tinha caído no banco ao lado dela, aquele paletó caro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um mês, e entendeu que ele tinha coberto ela, tinha se preocupado em deixá-la confortável, mesmo sendo uma invasora. Por que você fez isso? Bruna perguntou a voz pequena. Por que não me acordou logo? E Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não ia responder. Mas então ele disse, porque você parecia precisar. E havia algo na voz dele, uma sinceridade que fez o coração dela apertar. Bruna segurou o paletó entre as mãos, sem saber o que fazer com aquilo, sem saber o que fazer com a gentileza inexplicável daquele homem. Você trabalhou 2 turnos, Rafael disse. E não era uma pergunta, era uma constatação. Quantas vezes por semana isso acontece? E Bruna hesitou porque não queria admitir, não queria que ele soubesse o quanto a vida dela era uma bagunça, mas ao mesmo tempo sentia que depois de tudo, não podia mentir. 3 vezes essa semana, ela admitiu baixinho. O gerente disse que se eu recusasse podia procurar outro emprego. E Rafael franziu a testa. Isso é ilegal, ele disse. Tem leis trabalhistas que... Mas Bruna balançou a cabeça. Eu sei que é ilegal, eu sei que eu deveria denunciar ou reclamar ou sei lá o quê, mas eu não posso, eu preciso desse emprego. Eu não tenho para onde ir se eu perder ele. E a voz dela quebrou no final porque era a verdade nua e crua. Ela estava presa naquela situação e não via. Saída! Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão séria que ela não conseguia interpretar. E então perguntou, onde você mora? E Bruna deu o endereço automaticamente, antes de perceber que talvez não devesse estar dando informações pessoais para um estranho, mas ele apenas assentiu e ligou o carro. Vou te levar em casa, ele disse. E Bruna começou a protestar. Não precisa, sério, eu posso pegar o ônibus, mas Rafael já estava saindo do estacionamento. A essa hora não tem ônibus, ele disse. E mesmo
Que tivesse você, não deveria andar sozinha pela cidade às 2 da manhã. Bruna se recostou no banco, ainda segurando o paletó dele entre as mãos, o tecido macio e quente, e tentou processar tudo o que estava acontecendo. Tentou entender por que aquele homem estava sendo tão gentil com ela, quando tinha todo o direito de estar furioso, mas não conseguia encontrar uma explicação que fizesse sentido. Então, apenas ficou ali em silêncio, enquanto ele dirigia pelas ruas vazias de São Paulo. Você trabalha no restaurante há quanto tempo? Rafael perguntou, depois de alguns minutos. E Bruna respondeu, 3 meses. Vim de Goiás tentar a vida aqui. E ele olhou para ela pelo retrovisor. Está dando certo. E ela riu sem humor. Depende do que você considera dar certo. Eu tenho um teto sobre a cabeça e comida no prato. Então acho que sim. Mas se você perguntar se é isso que eu queria da vida, a resposta é não. Rafael não disse nada por um momento e então perguntou, o que você queria? E Bruna hesitou porque ninguém nunca tinha perguntado isso para ela. Ninguém nunca tinha demonstrado interesse genuíno no que ela sonhava ou desejava. Todos só queriam saber se ela ia dar conta do trabalho, se ia aguentar a pressão, se ia ficar quieta e obedecer sem questionar. Mas nunca o que ela realmente queria. Eu queria estudar, ela admitiu finalmente. Queria fazer faculdade de pedagogia, trabalhar com crianças. Mas isso custa dinheiro que eu não tenho, então por enquanto eu sirvo mesas e tento não pensar muito no futuro, porque quando eu penso, só vejo mais do mesmo. Rafael ficou em silêncio, absorvendo aquilo, e Bruna se arrependeu de ter falado, porque agora ele devia estar achando ela patética. Mais uma garçonete frustrada com sonhos que nunca vão se realizar. Mais uma história triste em uma cidade cheia de histórias tristes. Mas então ele disse, pedagogia é uma área importante, o mundo precisa de bons professores, e o jeito como ele falou, sem pena, sem condescendência, apenas constatando um fato, fez algo se mexer no peito dela. Eles chegaram no prédio onde Bruna morava, um edifício velho e meio caindo aos pedaços numa rua mal iluminada. E ela viu Rafael olhar ao redor com uma expressão que poderia ser preocupação. Aqui é seguro? Ele perguntou. E Bruna deu de ombros. É o que eu consigo pagar, então tem que servir. Obrigada pela carona. E ela abriu a porta, mas antes de sair, virou e estendeu o paletó. Toma. E Rafael balançou a cabeça. Fica com ele, a noite tá fria. Bruna olhou para o paletó nas mãos e então para ele. Eu não posso aceitar isso. Deve ter custado uma fortuna. E Rafael sorriu pela primeira vez desde que ela acordou. Então você vai ter que me devolver outro dia. Ele disse, e Bruna piscou confusa. Outro dia. E ele tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Meu número. Me liga quando quiser devolver o paletó. Bruna pegou o cartão automaticamente, as letras douradas brilhando sob a luz fraca do poste. Rafael Almeida e um número de telefone, nada mais. E ela olhou de novo para ele tentando entender o que estava acontecendo. Por que ele estava dando o número dele? Por que ele queria que ela ligasse? Mas Rafael apenas disse, toma cuidado, Bruna, descansa um pouco antes de voltar para o trabalho amanhã. E ela assentiu ainda meio atordoada. Obrigada, ela disse de novo, por tudo, e saiu do carro antes que ele pudesse ver as lágrimas que ameaçavam cair. Ela ficou parada na calçada, vendo o carro dele se afastar até sumir na esquina. O paletó ainda nos braços, o cartão apertado na mão. E pela primeira vez em 3 meses se perguntou se talvez São Paulo ainda pudesse surpreendê-la de formas que ela nunca imaginou. Bruna acordou na manhã seguinte com o corpo doendo em lugares que ela nem sabia que existiam. E a primeira coisa que viu foi o paletó de Rafael pendurado na cadeira do quarto minúsculo que dividia com as 2 colegas. O tecido escuro contrastando com a parede descascada. E por um momento achou que tudo tinha sido um sonho muito vivido. Mas então viu o cartão na mesinha de cabeceira e soube que era real. Tudo tinha acontecido de verdade.
Ela pegou o cartão e ficou olhando para o nome impresso em letras douradas, Rafael Almeida, e se perguntou quem ele era de verdade, porque homens normais não esperam 3 horas no carro para uma estranha acordar. Homens normais não dão caronas às 2 da manhã. Homens normais não deixam a garçonete ficar com um paletó que provavelmente custa mais do que ela ganha em 6 meses. Então, quem era Rafael Almeida? E por que ele tinha sido tão inexplicavelmente gentil com ela? O celular tocou e Bruna viu que eram 7:30 da manhã. Ela tinha que estar no restaurante às 9 para o turno do almoço. E mesmo depois de ter dormido algumas horas, ainda se sentia exausta de um jeito que o sono não conseguia curar. Era um cansaço que vinha de dentro da alma, do tipo que se acumula quando você trabalha demais e vive de menos. Tomou banho rápido porque a água quente durava só 5 minutos e ela dividia o banheiro com as colegas que também já estavam acordadas, se preparando para seus próprios trabalhos mal pagos em lojas e escritórios. Vestiu o uniforme que tinha lavado na pia na noite anterior e que ainda estava levemente úmido. Pegou a bolsa e o paletó de Rafael porque não queria deixá-lo ali onde alguém pudesse mexer e saiu para enfrentar mais um dia. No ônibus lotado indo para o trabalho, Bruna ficou pensando se deveria ligar para Rafael, se deveria agradecer de novo ou simplesmente esquecer aquela noite estranha e seguir em frente. Mas toda vez que pensava em jogar o cartão fora, alguma coisa a impedia. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o fato de que ele tinha sido a primeira pessoa em meses a tratá-la como se ela importasse. Ou talvez fosse simplesmente porque quando estava perto dele, se sentiu vista de verdade pela primeira vez desde que chegou em São Paulo. Chegou no restaurante 10 minutos antes das 9 e encontrou seu Carlos já na cozinha, preparando os ingredientes para o almoço. O rosto dele se iluminou quando a viu. "Bruna, menina", ele disse vindo até ela. "Me desculpa por ontem. Eu esperei você até quase meia-noite, mas você não apareceu. Pensei que tivesse ido embora com outra pessoa ou pegado o ônibus. Tá tudo bem." Bruna sentiu uma pontada de culpa porque tinha esquecido completamente de seu Carlos. Ele devia ter ficado preocupado esperando ela. "Tá tudo bem, sim", ela disse. "Me desculpa por não ter avisado. Eu acabei pegando carona com outra pessoa." E seu Carlos assentiu. "Ainda bem. Eu fiquei com medo de você ter ido a pé sozinha a essa hora. Você sabe que a cidade não é segura." "Eu sei", Bruna disse, tocando o ombro dele com carinho. "Obrigada por se preocupar. Seu Carlos, o senhor é a única pessoa boa nesse lugar." E ele deu um sorriso triste. "Eu só queria poder fazer mais menina. Ver o jeito que eles te exploram e não poder fazer nada me mata por dentro. Mas eu também preciso desse emprego. Também tenho contas para pagar." "Eu entendo", Bruna disse, e entendia mesmo. Porque todo mundo ali estava na mesma situação. Todo mundo precisava daquele dinheiro por mais miserável que fosse. Todo mundo aguentava os abusos porque a alternativa era não ter nada. E esse era o jogo que eles eram forçados a jogar. O turno começou e Bruna caiu na rotina automática de pegar pedidos, servir mesas, sorrir para clientes, limpar quando alguém derrubava algo e tentar não pensar muito porque pensar tornava tudo mais difícil. Mas no meio da correria, ela se pegou olhando para a mesa do canto, onde Rafael sempre sentava quando vinha jantar sozinho, e se perguntou se ele apareceria naquele dia. Às 2 da tarde, quando o movimento do almoço finalmente diminuiu, Bruna teve 15 minutos de intervalo e foi para o vestiário dos funcionários, um espaço apertado com armários velhos e uma cadeira quebrada, e ficou sentada ali tentando fazer o corpo relaxar. Mas então o gerente apareceu na porta com aquela expressão que ela já conhecia bem, a expressão que significava problemas. "Bruna", ele disse, "preciso que você fique pro turno da noite hoje. A Juliana ligou dizendo que não vem." E Bruna sentiu o estômago despencar. "Não posso hoje, senhor." Ela disse, "Eu fiz 2 turnos ontem, eu preciso descansar." Mas o gerente cruzou os braços. "Não perguntei se você pode. Estou dizendo que você vai, ou você fica, ou amanhã não precisa voltar."
Bruna fechou os olhos tentando controlar a raiva que subia pela garganta. Isso não é justo, ela disse, a voz tremendo. Eu tenho direitos, eu não posso ser obrigada a... Mas o gerente a cortou. Direitos. Ele riu. Você acha que tem direitos? Você é uma garçonete facilmente substituível. Tem 50 pessoas lá fora que matariam por esse emprego. Então, ou você fica quieta e faz o que eu mando, ou pode ir embora agora. Bruna abriu a boca para responder, para gritar, para dizer tudo o que pensava sobre ele e sobre aquele lugar horrível, mas então pensou na conta de aluguel que vencia dali a uma semana, pensou na mãe em Goiás que ligava todo domingo perguntando se estava tudo bem, pensou no fato de que ela não tinha para onde ir se perdesse aquele emprego, e as palavras morreram na garganta. Eu fico, ela disse, e a voz saiu morta, sem vida, e o gerente sorriu satisfeito. Ótimo, o turno da noite começa às 6. Você pode usar o intervalo para comer alguma coisa. E saiu deixando Bruna sozinha no vestiário, com vontade de chorar, mas sem ter lágrimas, porque ela já tinha chorado todas que tinha. Ela pegou o celular e ficou olhando para ele, sem saber exatamente o que fazer. E então, antes que pudesse pensar melhor, pegou o cartão de Rafael que guardava na carteira e digitou o número dele, os dedos tremendo enquanto escrevia a mensagem. Oi, sou eu, a Bruna, a garçonete que invadiu seu carro ontem. Eu queria agradecer de novo por tudo e dizer que ainda tenho seu paletó. Posso devolver alguma hora se você quiser. Mandou a mensagem antes que pudesse se arrepender e ficou olhando para a tela esperando. E foi quase imediato. O telefone vibrou com a resposta dele. Oi, Bruna. Fico feliz que você tenha ligado. Não precisa se preocupar com o paletó. Fica com ele o tempo que quiser, como você está. Bruna olhou para a pergunta e sentiu algo apertar no peito. Ninguém nunca perguntava como ela estava, ninguém realmente se importava. E, de repente, estava digitando antes que pudesse se controlar. Eu estou cansada, muito cansada. Me obrigaram a fazer 2 turnos de novo hoje e eu não sei quanto tempo mais vou aguentar isso. A resposta dele veio rápida. Onde você está agora? No vestiário do restaurante tenho 15 minutos de intervalo. Outra mensagem. Você almoçou? Bruna olhou para a pergunta e percebeu que não tinha almoçado. Estava tão acostumada a pular refeições para economizar dinheiro que nem sentia mais fome da maneira normal. Só aquele vazio constante que ela aprendeu a ignorar. Ainda não. A resposta dele veio seguida de outra mensagem. Vou mandar comida para você, tem alguma coisa que você não come. Bruna arregalou os olhos. Não precisa fazer isso, sério. Eu consigo comprar comida, mas mesmo enquanto digitava, sabia que era mentira. O dinheiro que tinha era contado para durar até o próximo pagamento e já estava no limite. Eu sei que você consegue, mas eu quero fazer isso. Me deixa fazer isso, Bruna, por favor. E havia algo na forma como ele pediu. Não com pena, não com condescendência, mas como se realmente quisesse ajudar e precisasse que ela deixasse, e Bruna se viu digitando. Tá bom, obrigada. 15 minutos depois, um entregador apareceu no restaurante com uma sacola grande de um restaurante japonês caro que ficava do outro lado da cidade. E Bruna pegou a comida ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Abriu a sacola no vestiário e encontrou sushi, sashimi, tempurá, tudo embalado perfeitamente e um bilhete escrito à mão. Come tudo, você precisa de energia para aguentar esses 2 turnos e me liga se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, Rafael. Bruna ficou olhando para o bilhete com os olhos queimando e então comeu devagar, saboreando cada pedaço, porque fazia meses que não comia algo tão bom, algo que não fosse as sobras que os clientes deixavam ou o arroz com ovo que ela fazia no fim do mês, quando o dinheiro acabava. Pegou o celular e mandou outra mensagem. A comida estava incrível, muito obrigada. Você não precisava ter feito isso, mas eu agradeço muito. A resposta veio rápida. Eu sei que não precisava, mas quis. E vou continuar querendo ajudar, se você me deixar, Bruna, porque você merece alguém que se importe.
Bruna leu aquela mensagem 3 vezes, tentando entender o que ela realmente significava. Tentando entender por que um homem que ela mal conhecia estava demonstrando mais cuidado e preocupação do que qualquer pessoa tinha demonstrado em anos. E não encontrou resposta, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu algo parecido com esperança, crescendo no peito, pequeno e frágil, mas real. Os dias seguintes formaram um padrão estranho e inesperado. Bruna trabalhava seus turnos exaustivos no restaurante e Rafael aparecia de formas pequenas, mas constantes. Uma mensagem perguntando se ela tinha almoçado, comida chegando quando ela mencionava que estava com fome. E uma vez, até um tênis novo apareceu no restaurante endereçado a ela, porque tinha comentado casualmente que os sapatos estavam machucando os pés. Ela tentou recusar o tênis, tentou dizer que era demais, que ela não podia aceitar presentes tão caros de alguém que mal conhecia. Mas Rafael tinha sido firme na resposta. Você passa 14 horas em pé. Você merece sapatos que não te machuquem. Aceita, Bruna, por favor. E ela aceitou porque os pés doíam tanto que a ideia de mais um dia naqueles sapatos velhos parecia insuportável. Seu Carlos notou as mudanças, notou a comida que aparecia, notou o tênis novo, notou como Bruna checava o celular com mais frequência e sorria para a tela de um jeito que ela não sorria antes. E um dia ele a puxou de lado na cozinha e perguntou: "Tem alguém cuidando de você, menina?" E Bruna hesitou porque não sabia como definir o que estava acontecendo entre ela e Rafael. "É complicado", ela disse finalmente. "Tem um homem que..." Ela parou sem saber como continuar. "Ele tem me ajudado, mandando comida e coisas assim, mas eu nem sei direito o que é isso. A gente só conversa por mensagem." E seu Carlos ficou sério. "Você está sendo cuidadosa, né? Não está se colocando em perigo, porque tem muito homem por aí que ajuda, esperando algo em troca." Bruna balançou a cabeça. "Não é assim. Ele nunca pediu nada, nunca foi invasivo ou estranho. Ela procurou as palavras certas. Ele só se importa, de verdade." E seu Carlos estudou o rosto dela por um longo momento antes de assentir. "Tá bom, mas qualquer coisa que te deixe desconfortável você me conta. Tá bom, menina, você me conta." "Eu conto." Bruna prometeu, tocando o braço dele com carinho. "Obrigada por se preocupar, seu Carlos." E ele deu um sorriso triste. "Alguém tem que se preocupar com você nesse lugar." Na quinta-feira à noite, depois de mais um turno duplo que deixou Bruna tão cansada que ela mal conseguia sentir as próprias pernas, ela estava se trocando no vestiário quando o celular vibrou com uma mensagem de Rafael. "Você terminou o turno?" "Sim, agora mesmo." "Por quê?" "Tô na frente do restaurante. Posso te dar carona?" Bruna olhou para a mensagem com o coração acelerando. "Você não precisa fazer isso. Já ajudou demais essa semana." Mas a resposta dele veio rápida. "Eu sei que não preciso. Eu quero. Deixa eu te levar em casa, Bruna. Por favor." E Bruna se viu pegando a bolsa e o paletó dele, que ela ainda carregava todos os dias, como se fosse um talismã, saindo do restaurante e encontrando o carro preto estacionado no mesmo lugar de uma semana atrás. Mas dessa vez, Rafael estava apoiado no capô esperando por ela. E quando a viu, sorriu de um jeito que fez algo se mexer no peito dela. "Oi", ele disse, e Bruna respondeu oi de volta, sentindo-se estranhamente tímida. "Obrigada por vir me buscar." E Rafael abriu a porta de trás para ela, mas Bruna hesitou. "Posso sentar na frente?" ela perguntou. "Se você não se importar." E ele pareceu surpreso, mas satisfeito, claro, e abriu a porta do passageiro. Bruna entrou e pela primeira vez pôde ver Rafael direito, sob a luz do painel. Ele estava de camisa social, com as mangas dobradas, sem gravata, o cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado a mão ali várias vezes, e havia uma tensão nos ombros dele que sugeria um dia tão longo quanto o dela, só que de formas diferentes. "Dia difícil?" ela perguntou enquanto ele ligava o carro. E Rafael deu um meio sorriso. "Reuniões intermináveis com pessoas que só querem meu dinheiro, o de sempre, e você, mais 2 turnos." E Bruna assentiu.
O gerente disse que se eu reclamasse, podia procurar outro emprego. Então eu não reclamei. Rafael apertou o volante com força. Isso não tá certo, Bruna. O que eles fazem com você não é legal. Existem leis trabalhistas. E ela suspirou. Eu sei que existem, mas conhecer meus direitos e poder exercê-los são coisas diferentes. Eu preciso desse emprego, Rafael. Não tenho escolha. Sempre tem escolha, ele disse. E Bruna virou para olhá-lo. Não, ela disse firme. Não sempre, não quando você não tem dinheiro, não tem família aqui, não tem rede de apoio. Você fala de escolhas porque tem o privilégio de poder escolher. Eu não tenho esse luxo. Rafael ficou em silêncio absorvendo aquilo, e Bruna viu a mandíbula dele se contrair. Você tem razão, ele disse finalmente. Desculpa, eu não deveria ter falado como se fosse simples quando sei que não é. E a humildade na voz dele, a capacidade de reconhecer o próprio erro, fez Bruna relaxar. Tá tudo bem, ela disse. Eu sei que você está tentando ajudar e eu agradeço de verdade, mais do que consigo expressar. Mas tem coisas que você não pode resolver só querendo. Algumas batalhas eu tenho que lutar sozinha. Mas você não precisa lutar sozinha, Bruna. Rafael disse, virando para olhá-la nos olhos. Não se eu puder ajudar de alguma forma. Não se você me deixar estar aqui com você. E havia algo tão sincero no olhar dele que Bruna sentiu as defesas ruírem um pouco. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou à voz pequena. Por que se importa tanto com alguém que você mal conhece? E Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Bruna achou que ele não ia responder. Mas então ele disse... Porque quando te vi dormindo no meu carro naquela noite, tão exausta que nem percebeu que tinha entrado no lugar errado, eu vi alguém que trabalha até não poder mais, alguém que não desiste mesmo quando deveria, alguém real em um mundo cheio de gente falsa, e eu não consegui te esquecer desde então. Bruna sentiu os olhos arderem. Mas eu não sou nada especial, Rafael. Sou só mais uma garçonete tentando sobreviver. E ele balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Você só não vê porque está cansada demais para enxergar direito. Mas eu vejo Bruna. Eu vejo você. Eles ficaram ali parados no carro estacionado em frente ao prédio dela, o motor ainda ligado, olhando um para o outro com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. E então Bruna fez algo que não planejava. Se inclinou e beijou Rafael. Um beijo rápido e incerto que ele retribuiu com uma delicadeza que fez o coração dela disparar. Quando se separaram, Bruna estava sem ar. Desculpa, ela disse. Eu não sei o que, mas Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Não se desculpa, por favor. Não se desculpa por isso. E a beijou de novo, dessa vez mais devagar, com mais certeza. E Bruna sentiu algo se romper dentro dela. Todas as barreiras que tinha construído desmoronando de uma vez. Eu tenho medo, ela sussurrou quando se separaram de novo. Tenho medo de acreditar que isso é real. Tenho medo de me machucar. E Rafael encostou a testa na dela. Eu também tenho medo. Tenho medo de estragar isso, de não ser o que você precisa. Mas eu quero tentar, Bruna, quero muito tentar, se você quiser também. Eu quero, ela disse, e era a verdade mais honesta que tinha dito em muito tempo. Eu quero, mas não sei como fazer isso funcionar. Nossas vidas são tão diferentes. E Rafael segurou a mão dela. A gente descobre junto, um dia de cada vez, sem pressão, no seu tempo. Bruna olhou para as mãos deles entrelaçadas, a dela calejada e com pequenas cicatrizes do trabalho, a dele macia e cuidada. Duas vidas completamente diferentes se tocando. E se perguntou se era possível mesmo, se dois mundos tão distantes podiam realmente se encontrar. Fica mais um pouco, Rafael pediu. Não precisa entrar ainda, só fica aqui comigo. E Bruna assentiu porque não queria sair daquele carro, não queria voltar para o quarto apertado e a realidade dura que a esperava. Queria ficar ali naquela bolha onde por alguns minutos podia esquecer o cansaço e a luta constante. Me conta sobre você,
Ela disse: quero saber quem é Rafael Almeida de verdade, não o homem que manda comida cara ou dirige carro importado. Quero saber o que te faz feliz, o que te deixa triste. Quero te conhecer de verdade. E Rafael começou a falar. Contou sobre como tinha construído a empresa do zero, sobre as noites sem dormir e o medo constante de falhar, sobre como o sucesso financeiro tinha vindo, mas também a solidão, porque as pessoas só se aproximavam querendo algo dele. Contou sobre a mãe, que tinha morrido 2 anos atrás, e como ainda sentia falta dela todos os dias. Contou sobre como tinha esquecido de viver de verdade em algum momento entre reuniões e contratos. Bruna ouvia tudo segurando a mão dele, e quando ele terminou disse: você também está cansado, Rafael, só que de um jeito diferente, cansado de ser visto como uma carteira ambulante e não como pessoa. E ele assentiu: é exatamente isso, você entende. E ela sorriu: a gente se entende porque os dois estão exaustos de formas diferentes. Você de dar demais para as pessoas erradas e eu de trabalhar demais para sobreviver. Talvez a gente possa se ajudar, Rafael disse. Talvez juntos a gente consiga encontrar um equilíbrio. E Bruna quis acreditar nisso, quis acreditar que era possível. As 2 semanas seguintes foram as mais estranhas e ao mesmo tempo as melhores da vida de Bruna. Rafael aparecia no final de cada turno para levá-la em casa e eles passavam 1 hora ou 2 conversando no carro antes dela finalmente se despedir. E a cada conversa ela o conhecia um pouco mais. Descobria que ele gostava de ler thrillers policiais antes de dormir, que tinha pavor de altura, mas fingia que não quando precisava ir em reuniões em andares altos, que fazia café horrível, mas insistia em tentar toda manhã. E Rafael também a conhecia mais. Sabia agora que Bruna tinha deixado Goiás, porque o pai da melhor amiga dela conseguiu o contato de alguém que supostamente arranjaria emprego em São Paulo. Sabia que ela mandava metade do salário para a mãe todo mês, mesmo mal conseguindo sobreviver com o que sobrava. Sabia que ela ainda guardava todos os cadernos da escola, onde escrevia planos de aula imaginários para quando finalmente pudesse estudar pedagogia. Na terça-feira da 3ª semana, Rafael mandou mensagem no meio do dia: tem algum horário que você pode sair hoje mais cedo? Só 1 hora. E Bruna olhou para a mensagem confusa. Acho que consigo sair às 4 se eu pedir para o gerente. Por quê? E a resposta dele veio enigmática, surpresa: confia em mim. Bruna conseguiu convencer o gerente a deixá-la sair às 4, dizendo que tinha consulta médica. E quando saiu do restaurante, encontrou Rafael esperando com aquele sorriso que já fazia o coração dela acelerar. Onde a gente vai? Ela perguntou entrando no carro. E ele apenas disse: você vai ver. 20 minutos depois, eles pararam em frente a uma universidade particular no centro da cidade. E Bruna olhou para Rafael sem entender. O que a gente está fazendo aqui? E ele desligou o carro e virou para ela. Você disse que queria estudar pedagogia. Então, eu marquei uma visita para conhecer o curso, conversar com o coordenador, ver como funciona. Bruna sentiu o estômago revirar. Rafael, eu não posso pagar uma faculdade particular. Você sabe disso, mal consigo pagar o aluguel. E ele segurou a mão dela. Eu sei, mas tem bolsas, tem financiamento estudantil, tem opções. E eu achei que você merecia pelo menos conhecer as possibilidades antes de descartar completamente o sonho. Bruna olhou para o prédio da universidade, para os estudantes entrando e saindo com mochilas e livros, vivendo a vida que ela sempre quis, mas nunca achou possível. Eu tenho medo de ter esperança. Ela sussurrou. Tenho medo de querer isso e não conseguir. Dói menos quando a gente nem tenta. Rafael apertou a mão dela. Eu entendo. Mas e se você conseguir, Bruna? E se for possível, você não quer pelo menos tentar descobrir? E ela olhou para ele com os olhos queimando. Por que você faz isso? Por que se importa tanto em me ajudar a realizar meus sonhos? Porque eu, Rafael, parou e Bruna viu ele lutar com as palavras. Porque eu me apaixonei por você, ele disse finalmente. Me apaixonei pela mulher que trabalha até não poder mais, mas não desiste.
pela mulher que manda dinheiro para a mãe mesmo sem ter, pela mulher que sonha com coisas simples como ensinar crianças. Me apaixonei e quero ver você feliz, Bruna. Quero te ajudar a chegar onde você merece estar. Bruna sentiu as lágrimas caírem porque ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha se importado tanto. Eu também me apaixonei por você, ela confessou. Tentei não me apaixonar porque sabia que ia complicar tudo, mas não consegui evitar. E Rafael limpou as lágrimas dela com o polegar. Então vem comigo. Vem conhecer esse lugar, sem compromisso, só para ver. E ela assentiu porque com ele ao lado sentia que talvez conseguisse ser corajosa. A visita durou 2 horas. O coordenador do curso explicou sobre as bolsas de mérito, sobre o FIES, sobre programas de estágio remunerado para estudantes, e Bruna ouviu tudo com o coração acelerado, porque pela primeira vez parecia realmente possível. Não fácil, longe de ser fácil, mas possível. Quando saíram da universidade, Bruna estava emocionada demais para falar. Apenas segurou a mão de Rafael enquanto caminhavam até o carro. E quando entraram, ela finalmente disse: "Obrigada por me trazer aqui, por me fazer acreditar que talvez eu possa ter mais do que só sobreviver." "Você pode ter tudo, Bruna", Rafael disse. "Você só precisa acreditar nisso." E ela encostou a cabeça no ombro dele. "Fica comigo hoje", ela pediu. "Não me deixa voltar ainda para a realidade. Só por hoje, deixa eu fingir que a vida pode ser diferente." Rafael beijou o topo da cabeça dela. "Vem comigo então, vou te levar num lugar." E ela não perguntou onde, apenas confiou e deixou ele dirigir. Eles pararam em frente a um prédio residencial bonito em Pinheiros e Rafael a levou até um apartamento no 10º andar, quando abriu a porta. Bruna viu uma sala ampla e bem decorada com janelas enormes que davam vista para a cidade. "É aqui que você mora?" ela perguntou, olhando ao redor fascinada, e Rafael assentiu. "Quis te trazer aqui antes, mas tinha medo de te pressionar." "Você não está me pressionando", Bruna disse ainda olhando ao redor. "Só estou impressionada porque esse lugar é incrível." E Rafael sorriu. "Tem comida na geladeira. Podemos cozinhar juntos se você quiser. Ou posso pedir delivery se você estiver cansada demais." Bruna virou para olhá-lo. "Vamos cozinhar", ela disse. "Quero fazer algo normal com você. Algo que pessoas normais fazem." E Rafael pegou a mão dela e a levou para a cozinha. Eles fizeram macarrão com molho de tomate caseiro. Bruna ensinou Rafael a cortar os tomates do jeito certo. E ele riu quando espirrou molho na camisa dela. E era tão simples e ao mesmo tempo tão perfeito que Bruna sentiu o peito apertar com a intensidade do sentimento. Comeram na sala conversando sobre tudo e nada. E quando terminaram, Rafael colocou uma música baixa e a puxou para dançar, mesmo sem ter espaço próprio para isso. E Bruna riu, encostando a cabeça no peito dele enquanto se balançavam devagar. "Eu nunca dancei assim", ela confessou. "Nunca tive tempo para coisas como dançar." "Então vamos ter que fazer mais vezes", Rafael disse, beijando a testa dela. "Vamos ter que fazer tudo que você nunca teve tempo de fazer." E Bruna olhou para cima, encontrando os olhos dele. "Rafael, eu preciso te falar uma coisa." E ele parou de balançar. "Pode falar." "Eu tenho medo", ela disse. "Tenho medo que isso seja temporário, que você acorde um dia e perceba que pode ter alguém do seu mundo, alguém que não vem com toda a bagagem que eu trago, alguém mais fácil." Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. "Bruna me olha", ela olhou. "Eu não quero fácil. Não quero alguém do meu mundo porque meu mundo é vazio e falso. Eu quero você, com toda a sua bagagem, com todo o seu cansaço, com todos os seus medos. Eu quero você exatamente como é." Bruna sentiu mais lágrimas caírem. "E se eu não for suficiente? E se você se arrepender?" E Rafael a beijou, interrompendo as palavras. Quando o beijo terminou, ele disse: "Você é mais do que suficiente. E a única coisa que eu me arrependo é de não ter conhecido você antes." "Fica comigo hoje", ele pediu.
Não precisa ser nada além do que você quiser. Só fica, dorme aqui. Deixa eu cuidar de você por uma noite. E Bruna sabia que deveria ir embora. Sabia que ficar complicaria ainda mais as coisas, mas estava cansada de sempre fazer o que deveria. Então, apenas disse sim. Rafael a levou para o quarto e deu uma camiseta dele para ela vestir. E quando Bruna se deitou naquela cama enorme e macia, sentiu o corpo relaxar. De uma forma que não relaxava há meses, Rafael deitou ao lado dela e a puxou para perto. E ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração batendo firme e constante. Obrigada, ela sussurrou, por tudo, por me fazer sentir vista, por me fazer acreditar que mereço coisas boas. E Rafael beijou o topo da cabeça dela. Você sempre mereceu, Bruna. Só não tinha ninguém para te mostrar isso. Eles ficaram assim, até Bruna adormecer de verdade. Não o sono de exaustão que ela conhecia tão bem, mas um sono tranquilo e reparador, com os braços de Rafael em volta dela. E pela primeira vez em muito tempo, sonhou com um futuro que parecia possível. Rafael ficou acordado por mais tempo, apenas observando ela dormir. O rosto dela finalmente relaxado, sem as linhas de preocupação que sempre marcavam a testa. E soube com absoluta certeza que faria qualquer coisa para proteger aquela mulher. Qualquer coisa para garantir que ela nunca mais tivesse que trabalhar até desmaiar de cansaço. Qualquer coisa para ver ela feliz. E pela primeira vez desde que conheceu Bruna, Rafael permitiu-se pensar no futuro de verdade. Não apenas em encontros no carro ou jantares improvisados, mas em algo permanente, algo real. E a ideia não o assustou como achava que assustaria. Ao invés disso, sentiu uma certeza tranquila de que era exatamente isso que queria. Bruna acordou com o sol entrando pela janela do quarto de Rafael e levou alguns segundos confusos para lembrar onde estava, mas então sentiu o braço dele em volta da cintura e tudo voltou. A universidade, o jantar, a decisão de ficar, e ela se virou devagar para olhá-lo ainda dormindo, o rosto relaxado e bonito, de uma forma que a fazia querer guardar aquele momento para sempre. Bom dia! A voz dele veio rouca de sono, e Bruna sorriu. Bom dia, dormi demais, que horas são? E Rafael olhou para o relógio na mesinha. 9:30, você tem que trabalhar hoje. E Bruna sentiu a realidade bater de volta. Tenho sim, entro ao meio-dia, e ele apertou o abraço. Então ainda temos tempo. Eles ficaram ali abraçados por mais alguns minutos, até Bruna finalmente se levantar. Preciso tomar banho e trocar de roupa, ela disse. E Rafael se levantou também. Posso te levar em casa para você pegar suas coisas e depois te deixo no trabalho. E Bruna assentiu agradecida. No caminho até o apartamento dela, Bruna ficou olhando pela janela, pensando em como tudo tinha mudado em 3 semanas. Como sua vida, que parecia um ciclo infinito de trabalho e cansaço, tinha ganhado cores que ela não sabia que existiam. E era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Quando chegaram no prédio dela, Rafael desligou o carro e disse: eu vou subir com você, quero conhecer onde você mora. E Bruna hesitou. Não é nada comparado ao seu apartamento. É bem pequeno e meio caindo aos pedaços. E Rafael segurou a mão dela. Eu não me importo com isso, Bruna. Eu me importo com você. Eles subiram os 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado de novo. E quando Bruna abriu a porta do apartamento, encontrou as 2 colegas de quarto sentadas na pequena sala. Elas olharam para Rafael com os olhos arregalados e Bruna fez as apresentações rapidamente. Esse é o Rafael. Rafael, essas são a Jéssica e a Amanda, minhas colegas de apartamento. Prazer, Rafael disse educadamente. E as meninas responderam ainda meio em choque. E Bruna puxou Rafael para o quarto dela antes que elas pudessem fazer perguntas. Desculpa a bagunça, ela disse pegando roupas limpas. E Rafael olhou ao redor, para o quartinho minúsculo com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e praticamente nada mais. E Bruna viu a tristeza nos olhos dele. Você não deveria viver assim,
Ele disse baixinho. Você trabalha tanto e ainda tem que morar num lugar que mal cabe uma pessoa. E Bruna deu de ombros. É o que eu consigo pagar. Mas Rafael balançou a cabeça. Mora comigo. Bruna congelou com a blusa na mão. O quê? E Rafael repetiu. Mora comigo, Bruna. Meu apartamento tem espaço de sobra. Você não vai precisar dividir com mais ninguém. Vai ter seu próprio espaço. E ela balançou a cabeça. Rafael, eu não posso aceitar isso, seria demais. Por que seria demais? Ele perguntou. Porque você acha que não merece ter um lugar decente para morar? Porque você acha que precisa sofrer para provar alguma coisa? Ou porque tem medo de aceitar ajuda? E Bruna sentiu as palavras acertarem em cheio. É tudo isso. Ela admitiu. Tenho medo de depender de você. Tenho medo de perder minha independência. Tenho medo do que as pessoas vão pensar. Rafael segurou as mãos dela. Eu não estou pedindo para você depender de mim. Você vai continuar trabalhando se quiser. Vai continuar fazendo suas coisas. Mas pelo menos vai ter um lugar seguro e confortável para voltar no fim do dia. E quanto ao que as pessoas pensam, isso importa mais do que sua própria felicidade e segurança. Bruna olhou nos olhos dele procurando sinais de dúvida ou arrependimento, mas só encontrou certeza. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Certeza que quer me ter morando com você, que quer toda a confusão que vem junto. E Rafael sorriu. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Tá bom, Bruna disse sentindo o coração acelerar. Eu aceito, vou morar com você. E Rafael a puxou para um abraço apertado. Você não vai se arrepender. Eu prometo, vou cuidar de você do jeito que você merece. Quando saíram do quarto, as colegas de Bruna estavam esperando na sala, com expressões curiosas. A gente vai morar junto, Bruna anunciou. Então eu vou arrumar minhas coisas essa semana. E as meninas gritaram de felicidade abraçando ela. Finalmente, Bruna, você merece isso. Rafael levou Bruna para o restaurante e antes dela descer disse, pede demissão. E ela olhou para ele em choque. O quê? Mas ele continuou, pede demissão hoje, você não precisa mais aguentar esses abusos, eu posso te sustentar enquanto você estuda, enquanto você faz a prova para a bolsa, enquanto você constrói a vida que realmente quer. Bruna sentiu as lágrimas queimarem. Rafael, eu não posso deixar você me sustentar, seria aceitar demais. E ele segurou o rosto dela. Não é aceitar demais, é aceitar o que eu quero te dar. Eu tenho dinheiro, Bruna, dinheiro que mal uso. Deixa eu usar para algo que realmente importa, para te ajudar a realizar seus sonhos. E se não der certo entre a gente? Bruna sussurrou. E se terminarmos e eu tiver largado tudo? E Rafael a beijou. Não vai terminar. Eu não vou deixar terminar. Mas se você precisar de garantias, eu posso colocar tudo no papel. Posso te dar segurança financeira, independente do que acontecer entre nós. Mas eu sei que não vai precisar, porque vamos dar certo. Bruna respirou fundo e assentiu. Tá bom, ela disse. Vou pedir demissão hoje. E Rafael sorriu tão largo que ela não pôde evitar sorrir também. Entrou no restaurante com o coração batendo forte, encontrou seu Carlos na cozinha e ele percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa, menina. E ela assentiu. Muita coisa, vem aqui que eu preciso te contar. Levou seu Carlos para o vestiário e contou tudo. Sobre Rafael, sobre a universidade, sobre o convite para morar junto, sobre a decisão de pedir demissão. E seu Carlos ouviu tudo com os olhos brilhando. Eu tô tão feliz por você, menina. Tão feliz que alguém finalmente viu o quanto você vale. E Bruna abraçou ele chorando. Obrigada por ter cuidado de mim esses meses. Seu Carlos, o senhor foi a única coisa boa desse lugar. Você merece tudo de bom, Bruna, ele disse. Agora vai lá e pede essa demissão e depois vem se despedir de mim direito. Bruna foi até a sala do gerente com as pernas tremendo. Bateu na porta e entrou. Preciso falar com o senhor, ela disse. E o gerente olhou para ela irritado. O que é agora, Bruna? Tô ocupado. E ela respirou fundo. Estou pedindo demissão. O gerente arregalou os olhos. Demissão. Você não pode sair assim do nada.
E Bruna sentiu uma coragem que não sabia que tinha. Posso sim, e vou. Podem me pagar as horas que trabalhei até hoje que não volto mais. E saiu da sala antes que ele pudesse responder. Voltou para a cozinha e abraçou seu Carlos de novo. Cuida da sua saúde, ela disse. E se precisar de alguma coisa me liga, eu vou deixar meu número com você. E ele assentiu emocionado. Você também se cuida, menina, e aproveita essa chance que a vida está te dando. Bruna saiu do restaurante pela última vez, sentindo uma leveza que não sentia há meses. Pegou o celular e ligou para Rafael. Fiz isso, ela disse quando ele atendeu, pedi demissão, e ele respondeu com a voz cheia de orgulho. Eu sabia que você conseguiria. Onde você está? Vou te buscar agora. 15 minutos depois, Rafael chegou e Bruna entrou no carro sorrindo. Acabou, ela disse. Não preciso mais voltar para aquele lugar. E Rafael a puxou para um beijo. Eu tô tão orgulhoso de você. Agora vamos para casa. Casa, Bruna repetiu, testando a palavra. Nossa casa. E Rafael assentiu. Nossa casa. Passaram o resto do dia arrumando espaço no apartamento para Bruna. Rafael esvaziou metade do closet e deu 2 gavetas para ela. Vamos buscar suas coisas amanhã, ele disse. Hoje só relaxa. E Bruna se deitou no sofá com ele, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. Eu te amo, ela disse de repente, e Rafael virou para olhá-la surpreso. É a primeira vez que você fala isso sem ser em resposta. E Bruna sorriu. Eu sei, mas preciso que você saiba, preciso que entenda que isso não é só gratidão ou alívio, é amor de verdade. Você mudou minha vida, Rafael. E você mudou a minha. Ele disse beijando ela. Me mostrou que existe vida além do trabalho, que existe conexão real além do interesse. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. E Bruna sentiu o peito transbordar de felicidade. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir de verdade, pela primeira vez, na que agora era sua casa, Bruna olhou para a própria reflexão no espelho e viu uma mulher diferente da que tinha chegado em São Paulo 3 meses atrás. Viu alguém que tinha sobrevivido ao pior e encontrado o melhor no processo. Viu alguém amada e valorizada. Viu alguém com futuro. Rafael apareceu atrás dela e abraçou sua cintura. No que você está pensando? Ele perguntou, e Bruna encostou a cabeça no ombro dele. Tô pensando que entrei no carro errado naquela noite e acabou sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Não foi o carro errado, Rafael disse beijando o pescoço dela. Foi exatamente o carro certo no momento certo e Bruna virou nos braços dele. Tem razão. Ela disse, foi o destino me dizendo que eu merecia mais, e você apareceu para me mostrar isso. E vou continuar mostrando todos os dias, ele prometeu. E Bruna acreditou porque finalmente tinha encontrado alguém que via além do cansaço e da luta. Alguém que via a pessoa que ela realmente era por baixo de tudo. E isso era mais valioso que qualquer coisa no mundo.